Para fazer sainha de tule, então, da bailarina, no 10 por 10, eu vou usar uma altura aqui de 10 centímetros, então eu corto aqui 10 centímetros na largura do tecido, duas faixinhas, tá? Talvez utilize um pouco menos, mas eu corto deixo duas cortadas. Caso sobrar, deixo as faixinhas para usar para uma outra bailarininha, tá? Então, de 10 por 10 eu corto na altura de 10 centímetros. A do 13 por 18 eu vou cortar aqui com 14 centímetros a altura, tá? E do 16 por 26 eu vou cortar aqui com 18 a 19 centímetros. Caso vocês queiram alterar essa altura e deixar ela um pouquinho maior, pode estar mudando também, tá? Então, aqui, ó, medi 14 centímetros, tá? A do 13 por 18, vou riscar aqui. Eu coloquei aqui duas faixinhas, tá? Na largura do tecido duas vezes, por 13 por 18. A do 16 por 26 vai mais ou menos umas 3 a 3,5 de faixinha, né, da largura do tecido. Caso for utilizar mais, caso precisar de colocar mais faixinhas, é só cortar mais faixinhas daí, tá? Vai variar muito de cada pessoa na hora que for fazer os nozinhos para colocar no elástico, tá? Porque se você puxar um pouquinho mais, deixar ela muito apertadinha, ela vai ser colocada... Vai variar também a quantidade de faixinha de cada pessoa, porque na hora de fazer os nozinhos para colocar no elástico, se você apertar muito, vai ser utilizada mais faixinhas na sainha, tá? Vai precisar de mais quantidade de faixinha, então vai variar muito também disso, tá? Mas em média vai de 3 a 3,5 faixinha por 16 por 26, 13 por 18, duas faixinhas, e a do 10 por 10, uma faixinha e meia em média mais ou menos, tá? Mas pode variar para cada pessoa que for fazer. Então, aqui, ó, eu medi 14 centímetros, 3 por 18, vou riscar aqui de fora a fora, vou cortar aqui e depois vou estar medindo aqui faixinhas de 5 centímetros, tá? Faço aqui as medidas de 5 centímetros e vou estar cortando elas. Já mostro pra vocês como vai ficar. Ó, pra facilitar aqui, eu dobrei várias vezes, então tudo tá pra não ficar muito comprido, muito largo. Eu vou vir aqui, então, vou medir 5 centímetros, as faixinhas na altura, tá? E vou cortar elas. Depois que eu cortei a primeira faixinha, posso só pegar aqui, ó, e colocar em cima do tule, tá? Não preciso ficar marcando toda vez os 5 centímetros aqui, né? Marcar 5, 5, 5. Eu pego só, coloco aqui em cima e vou me guiar por ela e vou cortar o restante das faixinhas. Para fazer a sainha, então eu venho com um elástico aqui na volta do corpinho da bailarina, deixo mais ou menos um dedinho aqui, né, de fresta do elástico, e vou transpassar ele aqui, mais ou menos um dedo também, para poder costurar aqui na parte de cima e na parte de baixo, para poder estar fazendo a sainha. Então, eu retiro aqui do corpo, vou costurar ele assim bem certinho, cuidando para ele não ficar torcido, tá? Costuro ele aqui em cima e ele aqui embaixo, e vou fazer o tule por toda a volta. Depois que eu costurei aqui, então eu pego cada pedacinho do meu tule, tá? Meço o meio dele aqui e vou dobrar ele assim. Vou deixar esse vão aqui no meio dele, venho aqui no elástico, tá? E vou passar essa partezinha aqui do tule por dentro desse buraquinho que eu tenho aqui, tá? Venho e passo aqui, só cuida pra ficar os dois ladinhos iguais, ou quase iguais, não fica muito, não tem importância também que não vai dar muita diferença. Então, venho e passo aqui por dentro. Ajeito ele bem certinho aqui, tá? Vou já começar fazendo aqui em cima da emenda. Seguro aqui e dou uma puxadinha. Tá? Ó, ele vai ficar assim. Vai ficar
desse jeito. Então eu faço todo segurando o elastiquinho aqui, não posso fazer para um lado e para o outro, senão ele vai ficar diferente, porque ó, o detalhezinho aqui de um lado ele fica diferente do outro, tá? Então eu venho aqui e vou fazendo toda a volta da mesma forma que eu fiz aqui. Não é necessário costurar a mão não, depois que fizer o nozinho ele tá pronto, tá? Então eu continuo fazendo toda a volta então com o tule. Posiciono aqui a bailarininha e vou colocar aqui a sainha. Para fazer a sainha de tecido da minha bonequinha, então eu vou pegar aqui a do 10×10, tá? Que é para essa daqui, a menorzinha. Vou recortar aqui o molde em volta. Aqui, então, eu vou colocar no meu tecido duplo. Vou abrir aqui um pouquinho, então, o molde, tá? Pra poder riscar ele aqui, porque esse molde aqui é da sainha pronta, tá? É o tamanho dela pronto. Então, vou riscar aqui todo em volta com o tecido duplo, tá? Risco do lado avesso. Molde dele, como tem que ficar pronto, tá? Então, eu vou pra máquina reta, vou costurar essa parte aqui e essa aqui também do redondinho. E vou deixar essa parte aqui sem costurar pra mim poder desvirar. Coloquei 3 alfinetes aqui pra poder segurar ele. Vou passar a costura então aqui em volta, tá? Depois que eu terminei de costurar, então, eu vou recortar ele em volta, tá? Vou unir uma com a outra. E vou dar uma costurinha aqui, tá? Pra poder fechar depois o restante a mão. Só prender ela aqui na máquina. E o que eu conseguir costurar na máquina aqui, eu vou costurar. E o restante eu fecho a mão daí, tá? Fecho um ladinho. Não é necessário colocar elástico aqui. Como ele é um buraquinho pequenininho, ele vai ficar bem justinho, bem certinho na bailarina. Então, agora eu vou fechar aqui. Ela vai ficar bem justinha, tá?